Bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam todas e todas muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso canal, a esse nosso encontro, a esse nosso momento especial, onde nós, todas as semanas, nos reunimos, nos reencontramos. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estão preparados? Porque hoje é aula de filosofia. Então, aproveitem esse momento em que eu estou me apresentando para vocês, em que a gente está se reencontrando, e vai lá, pega o seu material, pega o teu caderno, teu lápis, tua caneta, pegue todas as ferramentas, porque você vai precisar. Você vai precisar anotar. Coisas vão acontecer ao longo desta aula que você vai precisar anotar. Então, fiquem atentos, fiquem atentas, porque muitas surpresas estão por vir. Mas antes de eu falar dessas surpresas, vamos colocar a data de hoje? Isso, coloca a data de hoje no seu caderno. Você que já está com o caderno, pegue aí a data e anote. Ah, e lembre-se, coloque também o nome da disciplina, senão você se perde, você se fica enganado, você se engana. Porque hoje não é aula de matemática, hoje não é aula de física, hoje é aula de filosofia. Então coloca aí a data de hoje, anote o nome da disciplina e, se quiser, também anote aí o meu nome. Meu nome está aí, apresentado para vocês. Então, quem já esqueceu quem eu sou, é só anotar o meu nome. E aí você vai lembrar. Mas eu tenho certeza que vocês não esqueceram, porque eu fico aqui todos os dias esperando o momento em que a gente vai se encontrar. E esse momento chegou. Esse momento é hoje, é agora. Ah, você está assistindo de noite? Não tem problema, seja bem-vindo. Está assistindo de tarde? Também não tem problema. Está assistindo de manhã? Não tem problema algum. Você pode assistir a hora que você quiser. E tem mais. Além de poder assistir a hora que você quiser, você também pode compartilhar com aqueles que você acredita que quer estudar também. Ah, mas professor, e aqueles que não querem estudar? Compartilha também. Vai ver que você, por demonstrar que tem interesse e que quer ali compartilhar alguma ideia, você estimula a esse que não quer estudar também a estudar. Então faça esse serviço, aproveite esse momento, porque esse vídeo, além de estar na sua plataforma Google Sala de Aula, disponível para você assistir a hora que você quiser, também está no YouTube. É verdade. Você também pode assistir pelo YouTube. Então você aí, que está aí sentado, que está aí sentada nesse sofá, assistindo esta aula pelo YouTube, aproveite o momento, compartilhe com aqueles que não estão conseguindo ter acesso na plataforma. Porque pelo YouTube, o YouTube já vem instalado no seu smartphone, você não tem problema para assistir. E essa é a ideia, que vocês acabem com todas as dificuldades que estão tendo para assistir às aulas. Por isso, as aulas também estão no YouTube. Então, faça um serviço, ajude o seu colega, ajude a sua colega a assistirem também esta aula. Agora, detalhe, tem que assistir até o fim, hein? E para estimular vocês a assistirem até o fim, eu tenho uma grande novidade. Você que está me ouvindo até agora, anote aí. Nós teremos, ao longo desta aula, 3 palavras-chave. Palavras-chave, professor? O que é isso? Calma, não precisa cair da cadeira. Palavras-chave são palavras que vão sintetizar partes da aula. E esta síntese, eu quero ver se vocês estão assistindo a aula. A cada pedaço de aula vai aparecer uma palavra-chave. E você vai precisar anotar essa palavra-chave. Porque no final desta aula, eu vou perguntar a todos vocês quais são as palavras-chave. E vocês vão responder isso lá no seu caderno no Google Sala de Aula, lá na atividade. É isso mesmo. E não apenas isso. Vocês vão fazer, cada um que acertar, vão fazer jus, ou seja, vão ter mérito e vão ganhar um pontinho por terem assistido a aula até o final.
Então, apenas aqueles que assistirem a aula até o final vão ganhar este ponto, desde que acertem todas as palavras-chave. Ah, detalhe, tem que assistir até o final, não basta apenas uma palavra-chave, são 3, e elas vão estar distribuídas ao longo da aula. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta aula que tem muitas novidades. E como vocês já estão acostumados, ao final dessa aula, vocês vão receber as atividades. Responda as atividades, mas preste atenção, porque ao longo da aula, a resposta para essa atividade também pode ser oferecida. Mas como, professor, você vai falar pergunta e resposta? Não, eu vou explicar. E essa explicação vai auxiliar vocês a responderem a pergunta que nós vamos fazer ao final da aula. Tudo bem? Mas isso vocês já sabiam, porque toda semana a gente se reencontra. E eu sempre repito isso. E eu repito para que a gente possa estar sempre lembrando que eu e vocês fomos feitos uns para os outros. Nós estamos aqui para nos completar. Eu enquanto professor, vocês enquanto os alunos. Porque a partir do momento que eu escolhi ser professor e vocês estão na condição de alunos, nós nos completamos. Então, vamos nos completar e vamos concluir esta aula com êxito. Vamos, ao final dela, ter a oportunidade de aprender coisas novas. E é esse o propósito de toda a nossa vida. Ao final de nossa vida, precisamos ter aprendido muitas coisas novas. Então, vocês e eu, que estamos no início de nossas vidas, ainda temos muito que aprender. Então, vem comigo, vamos aprender algo novo hoje. E eu já começo com uma pergunta. Olha aí, qual é a pergunta que eu tirei para vocês? Podemos ser livres? Nossa, vocês já se fizeram essa pergunta? Ah, detalhe, todas essas perguntas, todos esses textos, eu estou tirando do livro de vocês. É aquele livro que vocês receberam antes de entrar em isolamento. Não receberam? Não tem problema, porque como todas as aulas, eu vou disponibilizar as páginas que eu utilizo. Tudo bem? Então, a página que eu estou utilizando nesse momento é a página 187 do livro Filosofando. Então, vamos à pergunta. Podemos ser livres? O que vocês acham? 3 segundos para responder. Tum, tum, tum. Tempo. Já responderam? Respondam aí, no comentário. Comente aí. Podemos ser livres? Mas calma. Primeiro, para eu responder essa pergunta, eu tenho que entender o que é liberdade. Porque se eu não entender o que é liberdade, se eu não tiver uma ideia do que seja liberdade, como é que eu vou responder uma pergunta tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexa? Pode duas coisas tão distintas e, a princípio, antagônicas estarem na mesma pergunta, professor? O simples e o complexo? É claro, porque a forma de escrever é simples. Podemos ser livres. É uma pergunta simples. Só tem 3 palavras. Mas todas as ideias que vêm a partir desta pergunta são complexas. Requer uma reflexão. Então, vem comigo. Vamos refletir. Ainda na página 187 do livro Filosofando. Antes do surgimento da filosofia na Grécia Antiga, predominava a consciência mítica, com base nos poemas atribuídos a Homero e a Hesíodo. Os mitos eram transmitidos oralmente e relatavam as ações dos heróis, orgulhosos de serem escolhidos por certos deuses, que os faziam seus protegidos, defendendo-os da ação malévola de outras divindades. Então, para que a gente comece a reflexão a respeito da liberdade, primeiro eu tenho que voltar um pouquinho no tempo, um pouquinho só, um pouquinho mais de 2.500 anos. Foi ontem. E é esse tempo em que eu estiver retornando, eu vou me encontrar, pelo menos aqui no Ocidente, porque o que eu estou trazendo para vocês, essa filosofia, é uma filosofia ocidental. A referência na filosofia ocidental é a Grécia Antiga. 1.500 anos atrás, na Grécia Antiga, esses 2 poetas, o Homero e o Hesíodo, contavam, através de seus poemas, várias histórias. E essas histórias, elas tinham características.
porque sempre apresentavam lutas ou explicações a respeito da vida cotidiana. É onde vocês, quem gosta de mitologia grega, já devem ter ouvido falar em vários ícones da mitologia grega. Seres mitológicos, deuses, deusas, heróis, que tinham muita característica humana, de um ser humano normal, mas também tinham habilidades. Nada a ver com Vingadores, hein? Não confundam. Mas, é claro, essas habilidades eram habilidades divinas. Perdão. Eram habilidades sobrenaturais, ou seja, acima da natureza humana. E essas histórias, ao serem contadas ao longo das gerações, através desses poemas, foi fazendo com que aquela sociedade grega ficasse toda sendo desenvolvida a partir dessas explicações mitológicas. E muitas pessoas se sentiam protegidas por esses deuses e por esses heróis. Quem é que nunca ouviu falar no herói Hércules? Quem nunca ouviu falar? Quem nunca ouviu falar no deus Zeus? Você pode até não ter ouvido falar, mas faz uma pesquisa rápida aí no Google. E você vai encontrar vários mitos falando de Zeus, falando de Hércules, falando de outros seres, como, por exemplo, a deusa Atena, falando de outros heróis que podem ter auxiliado, defendido a humanidade. Esses heróis e esses deuses eram mitos. Mas, a partir do momento que as pessoas acreditavam neles, eles deixavam um pouco de ser simplesmente mitos e histórias para fazerem parte da realidade dessas pessoas. E essas pessoas se sentiam protegidas por esses deuses e heróis. Ficou claro isso para vocês? E na medida que vocês forem refletindo a respeito disso, podem comentar, coloquem aí no comentário. E aí a gente vai dialogando ao longo da aula. Então, ficou claro? Então, vem comigo. Vamos prosseguir na leitura. Uma das características da consciência mítica é a aceitação do destino imposto pelos deuses e a dependência de seus favores ou punições. Então, vejam, a partir do momento que eu ouvia uma história, e essa história, contada através dos poemas, falava de um mito, o mito do Hércules, por exemplo, como eu disse para vocês, com todas as suas batalhas, o Hércules defendia aquela humanidade grega. Então, ele era considerado filho de um homem, de uma mulher, com um Zeus, que era o maior de todos os deuses nessas histórias mitológicas. Então, o Hércules era meio homem, meio deus. É como eles chamavam, semi-deuses. Metade homem, metade deus. Então, todas as pessoas, quando pensavam em Hércules, pediam a ajuda de Hércules para resolver seus problemas. E estes pedidos faziam com que essas pessoas ficassem dependentes dos favores desses heróis e desses deuses. E é claro que qualquer coisa que ela sofresse, a partir do momento que eu pedi a um herói como Hércules, ou a um deus como Zeus, ou uma deusa como Atenas, ou qualquer outro, e a partir do momento, até Poseidon, já ouviram falar em Poseidon? Sim, claro, deus dos mares. Então, se eu pedisse qualquer coisa, algum favor a qualquer um desses deuses ou heróis, e fosse atendido, ótimo, eu agora criei uma relação de dependência. Mas eu não posso afirmar que foram os heróis e os deuses. Muito dessas pessoas acabavam conquistando porque a crença faz com que você se movimente. Então, eu começava a trabalhar, a fazer as coisas que eu tinha que fazer, e aí, no passar do tempo, alcançava os resultados, só que ao invés de atribuir ao meu esforço, eu atribuía aquele favor que eu pedi. No passar do tempo, os deuses e esses heróis foram estabelecendo também relações através das punições. Porque caso eu não conseguisse alguma coisa ou conseguisse aquilo que eu buscava, natural eu achar que aquilo que eu estava sofrendo era também oriundo desses deuses e heróis. Então é o momento da dependência dos seus favores ou punições. Em consequência,
falta ao herói a dimensão de subjetividade que caracteriza o ato livre e autônomo, o que não permite falar propriamente em comportamento ético. Então vejam, a partir daqui eu já começo a discutir o seguinte: um herói e um deus, ele não era um sujeito. É de onde vem a nossa subjetividade, de onde que vem a nossa personalidade. Ele era uma história. Então faltava a ele autonomia, faltava a ele liberdade, porque eles eram contados, eram histórias contadas a partir da interpretação de alguém a respeito daquilo que estava acontecendo. Para vocês, uma história, seja uma história qualquer. Posso inventar uma história agora. Um homem estava caminhando pela calçada. Ao se distrair, tropeçou numa grande pedra. Esta pedra que estava no seu caminho machucou o seu dedo. Ao invés dele xingar a pedra ou blasfemar contra todos e todas que colocaram aquela pedra ali, ele aproveitou aquela pedra e subiu na pedra. E ao subir na pedra, ele percebeu que ele ficou mais alto do que o chão. E essa altura que ele alcançou permitiu que ele visse melhor o mundo ao seu redor. A pedra que estava no seu caminho tornou-se uma escada. Olha só, eu acabei de construir uma história. Se eu difundir essa história por muitos e muitos e muitos e muitos ao longo da minha vida, é natural que aqueles que acreditarem na história, acreditarem neste homem que subiu na pedra, e eu posso dar nome a esse homem, deem o nome que vocês quiserem. Este nome que eu dei, a partir do momento que todos passaram a acreditar na história, muitos vão passar a seguir este homem, porque acreditaram. Muitos vão passar a olhar para as pedras de uma maneira diferente. Eu acabei de criar um mito. Esse homem não existe. Esse homem só existe nos meus pensamentos, não existe nos pensamentos dos outros. A partir do momento que os outros passaram a acreditar neste homem, acreditar nesta pedra, que são apenas símbolos, ou no primeiro momento apenas ícones, que se transformaram em símbolos. Agora sim, as pessoas acreditando, esse homem passa a existir também no mental delas. E a partir do momento que ele passa a existir no mental delas, elas passam a dialogar com ele. E a partir desse instante, eu posso nem mais falar das próximas histórias do homem que subiu na pedra, porque a partir desse instante, ele vai ter novas histórias a partir daqueles que acreditaram nele. Ficou claro isso para vocês? Então, faltava esse elemento da subjetividade. Então, cada um vai dando esse elemento para os seus heróis e para os seus deuses. E isso vai dando características cada vez mais distintas para cada deus e para cada herói. Isso eu estou falando lá na Grécia Antiga. Mas vamos continuar, que tem coisas por aí. Agora apareceu a primeira palavra-chave. Corre aí, anota a primeira palavra-chave. Consciência. Anotaram? Então vamos seguir. Ainda na página 87 do livro Filosofando. A tentativa de reflexão, de autoconhecimento e de desejo de autonomia retrata o logos nascente, ou seja, esta consciência que está nascendo. Então, a única forma que nós temos para nos auto-reconhecer é despertando a nossa consciência. Exatamente. A nossa consciência precisa ser despertada. Como é que a minha consciência é despertada? Bem, se antes eu estava acreditando nos mitos, nas histórias desses heróis, desses deuses, a partir do momento que eu começo a questionar esses heróis e esses deuses, a minha consciência começa a tomar conta das histórias e começa a atribuir a cada história um valor diferente. Essas histórias, ao serem reinterpretadas por mim mesmo, vai dando espaço para um novo tipo de conhecimento, que vai ser o que nós hoje estamos tratando por filosofia. Então vem comigo, vamos seguir nessa leitura. Daí em diante, a filosofia representará o esforço da razão em compreender o mundo e orientar a ação. Então veja aí, filosofia não é apenas o amor à sabedoria.
Filosofia é um esforço que todos nós fazemos diariamente, cotidianamente, em compreender o mundo. E a partir do momento que eu me esforço em compreender o mundo, o resultado disso, essa é a ação, essa é a causa, buscar compreender o mundo. O resultado disso, ou seja, o efeito desse meu esforço, é a orientação. Eu passo a agir de forma mais afirmativa. Eu passo a ter uma direção. Eu passo a saber o que eu vou fazer a partir de então. Porque eu tive um esforço em compreender o mundo. Quando eu não me esforço em compreender o mundo, o que acaba acontecendo? Eu acabo aceitando tudo que me propõe. Eu acabo aceitando todas as ideias, mesmo que essas ideias sejam falsas. Então, a filosofia, pensem comigo agora, é um esforço da razão para compreender o mundo e orientar as nossas ações. Registraram isso? Então, vem comigo, vamos prosseguir. Ainda na página 187. Liberdade incondicional e livre arbítrio. Tá. O assunto da nossa aula é a liberdade, vocês já perceberam, né? Para nós discutirmos a liberdade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é despertar a nossa consciência. Não adianta falar de liberdade se eu não tiver consciente do que seja eu em relação aos outros, do que seja todos nós em relação ao mundo que nós estamos. Então, estabelecer esse contato com o mundo faz com que eu aprenda a cada dia um pouco mais sobre esse mundo. Só que essa compreensão sobre o mundo, ela só ganha valor se eu passar a agir a partir daquilo que eu compreendi. Então, eu tenho que aprender alguma coisa e modificar as minhas ações. Se eu cometi um ato irregular, se eu errei em alguma circunstância, não tem problema. Errar faz parte do caminho. Mas a partir do momento que eu ou vocês ou qualquer um errou, cabe a mim buscar compreender o porquê que eu errei. E aí analisar as causas. Quando eu identifico as causas, o que vem em seguida? O efeito dessa análise, que é a compreensão deste mundo. Quando eu atinjo esta compreensão, a partir das causas que eu analisei, a próxima vez que eu tiver a oportunidade de fazer algo que eu já fiz antes, eu vou fazer melhor, eu já não vou errar. Porque a compreensão serve para modificar a minha ação. Ficou claro isso para vocês? Então, nesse instante, eu começo a entrar nessa interpretação e nessa compreensão do que é liberdade. Então, muitos filósofos discutiram isso também. E a discussão que eles fizeram, cada um puxou para um lado a sua interpretação sobre o que seria a liberdade. Daí vem as ideias de liberdade incondicional e de livre arbítrio. Então, vem comigo que nós vamos começar a conhecer esses filósofos. Mas antes, um pouquinho de água para nos hidratar. Lembrem sempre, água é vida e precisa ter uma garrafinha de água sempre perto de vocês. Então vamos lá. Afinal, somos livres ou determinados? Responda aí, 3 segundinhos para você responder. Somos livres ou determinados? 3, 2, 1, tempo. Muito bem. Quem respondeu? Não sei. É isso mesmo. Porque a resposta para essa pergunta depende ainda de uma série de conhecimentos que nós, ao longo do tempo, vamos recebendo. E das nossas interpretações sobre essas informações que nós vamos recebendo. O importante aqui é você parar para pensar. O que é determinado, professor? É aquela pessoa motivada, persistente? Não. Determinado é aquilo que é externo. Aquilo que vem de fora para dentro, ou seja, determina como você deve agir. Então, a pergunta, somos livres ou determinados, é, se eu ajo, se as minhas ações, se as minhas atitudes, se a minha conduta é toda ela oriunda de minhas próprias decisões, ou se as minhas condutas, as minhas ações
são oriundas das decisões que os outros tomam por mim. Isso é ser determinado. Tá? Então, são duas formas distintas de pensar sobre o que nós realmente somos, se somos livres ou determinados. Então, vamos prosseguir. Quando nos referimos ao conceito de liberdade, podemos fazê-lo com base em diversas perspectivas, vários ângulos, vários pontos de vista. Eu tenho que olhar ao meu redor para eu poder entender. Há os que descreem da possibilidade de escolha livre, enquanto para outros, liberdade é poder pensar e agir por si próprio, sem nenhum constrangimento. Então, aí já há uma distinção para o termo liberdade. Mas vamos seguir. Na maior parte da tradição filosófica, a liberdade humana é admitida como absoluta. Ou seja, temos a escolha de agir de um modo ou de outro, independentemente das forças que nos constrangem. Das forças que nos constrangem. Então, essa história, que muitas vezes nós utilizamos para explicar uma atitude errada, foi fulano que me influenciou, eu não queria fazer, mas fulano sugeriu que eu fizesse e eu acreditei nele, a culpa é dele. Bem, segundo a filosofia, segundo esses filósofos, que nós vamos conhecer alguns ainda na aula de hoje, isso não ocorre. Segundo esses filósofos, o que ocorre, na verdade, é outra coisa. O que ocorre somos nós encontrando justificativas para aquilo que não tem justificativa. Por quê? Para esses filósofos, a liberdade é admitida como absoluta, ou seja, você tem a escolha de agir de um modo ou de outro. O outro não tem responsabilidade nenhuma sobre aquilo que você escolheu. Então, vamos parar de botar a culpa no outro e vamos passar a assumir nossas responsabilidades. É isso que os filósofos estão dizendo. Então, essa tendência adquiriu nuances diferentes conforme a época, como veremos. Então, veremos. Sigam-me. Liberdade incondicional. A concepção de liberdade remonta a Sócrates, ou seja, um dos filósofos mais conhecidos da história da filosofia ocidental, que imprimiu uma orientação racionalista à ética. Sócrates, um dos trabalhos de Sócrates mais promissores e que até hoje são muito discutidos, é a ideia de que nós temos uma capacidade de pensar. Nós somos seres habilmente racionais, ou seja, a nossa razão ela existe para ser posta em prática. Não somos racionais apenas para servir de propaganda. A nossa razão tem um propósito. E qual é o propósito da razão? O exercício racional. Então, nós podemos raciocinar. E isso é o que Sócrates defende. Então, vamos ver, em seguida, o que se diz. Para ele, a prática de virtudes, já vou falar para vocês o que é virtude, como a justiça, a fortaleza, a temperança e a prudência, depende do conhecimento que delas temos. Agimos bem quando as conhecemos e mal quando as ignoramos. Desse modo, alguém é corajoso quando a razão o orienta a enfrentar os desafios e a não se acovardar. A posição intelectualista de Sócrates é criticada por ter desconsiderado a vontade humana como elemento capaz de contrariar a disposição racional para o bem. Então, veja só, para Sócrates, você é responsável pelos resultados que alcança a partir das escolhas que assume. Porque você e eu e todos nós somos seres racionais. Então, a partir do momento que você raciocina a respeito de alguma coisa, para Sócrates, o resultado deste raciocínio tende ao bem. Vai tender a sempre encontrar o que há de melhor. E a isso ele chama de virtude. Então, o que seria virtude? Do ponto de vista físico, tem virtude quem é corajoso, valoroso.
moralmente. É a força da alma que tende para o bem. Então, pessoal, preste atenção no que esse filósofo está dizendo. Ele está dizendo que fazer o bem não é algo assim tão simples. Entretanto, todos nós nascemos com a capacidade de fazer o bem. Por quê? Todos nós somos seres racionais. E quando a gente faz uso dessa razão para produzir algo em benefício da própria humanidade, no desenvolvimento da humanidade, na prosperidade da humanidade, e é claro, se nós somos humanos, em primeiro lugar, por nós mesmos, nós somos seres, além de ser racionais, somos seres racionais virtuosos. Seres racionais virtuosos. À medida que eu for falando, se vocês tiverem vontade de anotar, anotem. Porque quanto mais vocês anotarem, melhor vocês vão entendendo. Então, a partir do instante que eu sou um ser virtuoso, eu estou fazendo um esforço de alma para produzir um bem. E esse esforço de alma só é possível porque todos nós somos racionais. Se eu faço alguma coisa que contraria esse bem, eu estou fazendo um esforço dobrado. Por quê? A tendência é sempre para o bem. E se eu faço algo que é para o mal, é o sentido contrário desse bem. A tendência, a força, é multiplicada. Eu tenho que fazer um esforço muito maior para produzir o mal. Só que é aquela coisa, né? Se eu faço um esforço muito maior e me acostumo a fazer esse esforço, eu nem percebo que eu estou me esforçando. Para o bem é a mesma coisa. Sendo que, como tudo tende para o bem, é como se você levasse um empurrão para frente e continuasse andando, sem parar para pensar. Continue caminhando, continue caminhando, continue caminhando. E aí você vai ficando cada vez mais forte e a tendência do bem vai ficando cada vez maior na sua vida. Então, muitas coisas vão acontecer, mesmo que você, às vezes, se esforce menos. E todas as vezes que você esforça um pouco mais, os resultados são sempre melhores do que aqueles que você já alcançou. Ficou claro isso? Então vamos seguir para a gente continuar compreendendo. Opa! Surgiu a segunda palavra-chave. Virtude. Retrospectiva, hein? Primeira palavra-chave, consciência. Segunda palavra-chave, virtude. Ainda tem uma terceira palavra-chave. Estão anotando? No final dessa aula, vocês vão precisar dessas 3 palavras-chave, hein? Porque eu vou perguntar e vocês vão ter que anotar para fazer valer o pontinho por ter assistido a aula. Então, vamos em frente. Já na página 188, eu vou citar um outro filósofo. Falei de Sócrates, agora eu vou falar de Aristóteles. Na ética de Aristóteles, tanto a virtude como o vício, virtude e vício são coisas opostas, dependem da vontade do indivíduo. Trata-se do conceito de liberdade incondicional, pela qual podemos agir de uma maneira ou de outra, independentemente das forças que nos constrangem. Sobre essas forças, ao examinar as paixões humanas, Aristóteles define-as como apetites, tipo cólera. Cólera é raiva, tá? Cólera, medo, audácia, inveja, alegria, o desejo. E por isso, não dependem de nossa escolha. Então, Aristóteles já está trazendo, Sócrates fala apenas da razão. E isso daria para nós uma liberdade. Perfeito? No entanto, Aristóteles já está falando da vontade, como se fosse um outro elemento que faz parte dessa discussão da liberdade. Então, além de ter a razão, que pode determinar as nossas escolhas, tendendo sempre para o bem, que seriam as virtudes, Aristóteles já fala da vontade, como se a vontade fosse também um elemento que interfere nesse processo. E muitas vezes essas interferências tornam a liberdade incondicionada. O que seria uma liberdade incondicionada? Ela não depende apenas das suas escolhas racionais. Ela depende também das suas vontades, que não é racional, porque a sua vontade está mais atrelada à sua emoção. Então, a vontade está diretamente ligada à emoção. E as escolhas racionais estão mais ligadas à sua razão.
Então, razão e emoção começam a surgir aí como elementos fundamentais para nós compreendermos a questão da liberdade, se nós realmente somos livres e se somos determinados ou não. Então, vamos prosseguir? Livre-arbítrio. Falamos da liberdade incondicional, agora vamos falar do livre-arbítrio. A noção de liberdade interior, relacionada ao próprio eu e não mais vinculada apenas ao espaço público, só apareceu como discussão teórica com os primeiros teólogos cristãos. Aí já depois de Cristo, né? Já não estamos mais falando de séculos antes de Cristo nascer. Detalhe, livre-arbítrio tem a ver com liberdade interior, ou seja, as suas escolhas partem de dentro de você. Ficou claro isso para vocês? Quem começou a discutir isso, em termos de filosofia, foi o Santo Agostinho, ou o Agostinho de Tagaste, o bispo de Hipona, na África. Ele foi o primeiro a usar o conceito de livre-arbítrio como faculdade da razão e da vontade. Ou seja, Sócrates falou apenas que a liberdade estava associada à razão. Aristóteles já falou que a liberdade é incondicional, porque ela está associada à vontade também. Veio o Agostinho de Tagaste, lá em 354 anos depois de Cristo, ele já reuniu as duas. E a isso ele chamou de livre-arbítrio. Ou seja, a administração racional da vontade dá a cada um de nós o livre-arbítrio. Então, segundo Agostinho, nós temos livre escolha da vontade. Então, eu gerencio a minha vontade, avalio se a minha vontade ela vai trazer algo que seja benéfico para a minha caminhada, ou vai me trazer algum prejuízo no meio da minha caminhada, e essa reunião de possibilidades, essa interpretação de possibilidades em que a razão e a emoção dialogam, vai trazer a todos isso que todo mundo já ouviu falar de alguma forma, chamado de livre-arbítrio. Eu tenho liberdade de escolha, mesmo que a minha vontade diga algo, eu posso modificar esta vontade, porque eu dialogo com ela. Ficou claro isso? Então, vamos seguir. No sentido ético, livre-arbítrio significa liberdade de indiferença, por meio da qual o sujeito age pela força de sua vontade, independentemente dos constrangimentos que sofre. Então, eu posso analisar a minha vontade, e mesmo que essa vontade contrarie a vontade dos outros, eu tenho a liberdade de escolher seguir a minha vontade ou não segui-la. Por isso, liberdade de indiferença. Eu sou indiferente ao que os outros pensam. E aí é interessante. Pare um pouco para pensar. Será que isto, para o crescimento e desenvolvimento da humanidade, é o melhor? Será que você ter liberdade de indiferença e seguir sempre, 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 o tempo todo, as suas vontades, você vai fazer com que o mundo em que nós vivemos e onde você vive também se torne melhor? Uma pergunta. Quem quiser comentar, comente aí. Se você fizer tudo o que der na tua cabeça, todas as suas vontades, sem raciocinar a respeito delas, você vai estar contribuindo para que o mundo em que todos nós vivemos, inclusive você, se torne melhor? Responda aí no comentário. Quero te ouvir. Quero saber o que você pensa a respeito disso. Porque a partir do momento que você disser o que eu penso, que você pensa, eu vou poder dialogar com você. E a gente vai poder chegar, quem sabe, a um consenso. Podemos continuar? Então vem comigo. Na Idade Moderna, em uma das máximas da sua moral provisória, Descartes defende que o ser humano deve sempre procurar o domínio de si. Descartes é um outro filósofo, mais moderno do que o Santo Agostinho. É o filósofo da razão. O plano cartesiano, que vocês já devem ter ouvido falar aí na matemática, eixo X e o eixo Y. Então, plano cartesiano vem de Descartes. Então, ele defende que o ser humano deve sempre procurar o domínio de si.
Precisa buscar o controle dessa vontade. Mesmo que as paixões possam ser boas em si, a força delas está em iludir a alma com razões enganosas e inadequadas. Vejam só, o Descartes está defendendo um posicionamento que é muito parecido com o Sócrates. Porque para o Descartes, as emoções atrapalham. Mesmo que num primeiro momento pareça ser bom, é bom para você. Mas será que é bom para o outro? E essa interpretação, se é bom para o outro, pode ajudar você a tomar uma decisão melhor. Ficou claro? Então, portanto, o intelecto tem prioridade sobre as paixões para que possamos controlá-las. Aí já está um indicativo da resposta da pergunta que eu pedi para vocês responderem no comentário. Tá? Então, vamos seguir. Então, já falamos de Sócrates, já falamos de Aristóteles, já falamos do Santo Agostinho, que é o bispo de Hipona, lá na África, e agora estamos falando de Descartes. Determinismo positivista, ainda na página 188. A posição do determinismo contraria o conceito de livre-arbítrio. De acordo com o determinismo científico, tudo o que existe tem uma causa. O conhecimento das causas garante a validade das leis científicas, que se sustentam pela forte probabilidade de certas causas produzirem sempre os mesmos efeitos. Então, o positivismo é uma nova forma de enxergar essa discussão da liberdade. E também o positivismo tem aí, dá as mãos ao Descartes e ao Sócrates, dizendo que o conceito de livre-arbítrio defendido lá pelo bispo de Hipona, lá pelo Santo Agostinho, em que ele inclui a vontade, ele é possível. Mas ele é possível desde que a razão assuma todo e qualquer controle. Por quê? Não se pode dar espaço para a vontade. No livre-arbítrio, você pode dar espaço para a vontade, mas você reflete se a sua vontade vai trazer ou não benefícios para você ou para os outros. Já no positivismo, não existe a possibilidade da vontade vencer essa batalha. A vontade não tem espaço para a vitória. A vitória sempre tem que ser da razão. Ficou claro isso para vocês? Então, positivismo não tem discussão. Eu não tenho vontade nenhuma. Esquece. Mas não tem. Você não quer. Mas eu... Não, cala a boca. É tipo isso. Quem manda é a razão. A razão diz que é para fazer, a gente segue a razão. Não tem essa dúvida. Não existe dúvida no positivismo. Por isso, positivo. Tá? É afirmativo. Então, para o filósofo francês Auguste Comte, lá no século XVIII, 1798, 1857, na verdade, ele nasceu no final do século XVIII e faleceu no século XIX, ele, que é o principal expoente da teoria positivista, para ele, o espírito humano teria passado por 3 estágios. O teológico, tem a ver com essas discussões divinas sobre deuses. O metafísico seria o sobrenatural. E o positivo, que é o estágio final, onde a razão domina. Não tem mais discussão para nada. O último estágio é considerado superior, por denotar a fase de maturidade intelectual da humanidade, ao alcançar o conhecimento científico. Então, para o positivismo, a ciência tem as respostas. É a ciência a responsável por dizer o que é verdade e o que não é verdadeiro. E não tem essa de você discutir. É claro que são sempre pontos de vista que defendem ideias. Não é para assumir cada um desses pontos de vista como se fossem suas ideias. É apenas para que nós reflitamos sobre todas essas coisas. Então, a reflexão continua sendo o processo. Refletir, ou seja, pensar de forma dupla. Refletir é pensar 2 vezes. Beleza? Então, cada elemento desse é para que a gente tenha possibilidade de pensar 2 vezes. Então, vamos seguir. O termo positivo significa, para Comte, o conhecimento comprovado pela experiência e capaz de enunciar leis universais. Portanto, para tornar-se positiva a ciência sociológica, que o Comte é conhecido como fosse o pioneiro na sociologia. Ele não fez sociologia, mas ele começou a discutir os primórdios do que hoje nós chamamos de ciência sociológica. Deveria instrumentalizar-se como método das ciências experimentais. Então, ficou claro isso para vocês? Já estamos chegando ao final da nossa aula.
Então, para Comte, esse último filósofo apresentando para vocês, ele já traz uma nova ideia, a ideia do positivo, onde a ciência, ou seja, todos os resultados que são oriundos de processos racionais, é que deve ser a responsável por responder todas as perguntas e por tirar todas as dúvidas. A sua vontade não pode interferir. Bem, falamos de muitos filósofos, falamos de muitas ideias. Agora é com você. Vamos ver se você está atento. Está chegando a nossa terceira e última palavra-chave. Quero ver se você chegou até esse finalzinho comigo. Então vem cá, qual é a palavra? Terceira palavra-chave. Positivo. Anotem aí as 3 palavras-chave. Primeira palavra-chave, consciência. Segunda palavra-chave, quero ver. Se você sabe, quem é que sabe? Sabe qual é a palavra-chave. Agora você vai lembrar o que é. Vamos lá, cola, vou dar cola. Virtude. Muito bem, anotou? Consciência, virtude. Agora a terceira palavra-chave, vamos lá. Positivo. Acabou o tempo. Anotaram as 3? Consciência, virtude e positivo. Vou perguntar a vocês lá na atividade, hein? Aqueles que responderem corretamente vão fazer jus ao pontinho por ter assistido ao fim. E por último, já aqui na página 189, o que nós temos para dizer é o seguinte: a consequência do positivismo para as ciências humanas foi, entre outras, a convicção de que não existe liberdade humana, ou, no melhor dos casos, de que não faz sentido discutir esses assuntos por serem metafísicos. Então, há muita discussão sobre a liberdade. Claro que eu chego ao final sem dar a vocês uma resposta, porque essa resposta você vai conseguir. De que maneira? Continuando no caminho, continuando estudando. E aí eu deixo uma mensagem final para vocês, todas as aulas agora. E a mensagem final de hoje é a seguinte: você nunca sabe que os resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Vou repetir. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Quem pronunciou esta frase foi um líder pacifista indiano chamado Mahatma Gandhi. Espero que todos vocês saiam melhores que entraram desta aula. A gente se vê na próxima semana nesse mesmo canal. Um beijo no coração de vocês e até a próxima semana.